crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 6. Então, crianças, vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje. Hoje nós vamos precisar de um caderno, uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Antes de eu dar um tempinho aí para vocês separarem os materiais, não esqueçam dos nossos combinados, que é organizar o ambiente que você vai estudar, higienizar as mãos. Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto aí, crianças? Então vamos dar início à nossa aula, relembrando o que nós vimos na aula passada. Então vejam lá. Na aula passada nós aprendemos sobre mapas e outras representações do espaço. Nós vimos, né, a historinha, né, o quadrinho ali do Snoopy. Vocês estão lembrados? Além disso, nós vimos também sobre o que é um mapa, uma planta e um croquis. E eu disse para vocês que existem dois tipos de mapas, os mapas políticos e os mapas temáticos. Lembram disso? Os mapas políticos, eles apresentam uma divisão, né? Uma divisão, no caso ali, por estados. E os mapas temáticos, nós temos um tema, né? E esse que está na nossa tela é sobre os climas do Brasil. Depois disso, nós assistimos um vídeo, né, sobre os mapas. Conversamos o que é uma planta baixa e uma planta simples e vimos alguns exemplos de croquis. Lembraram? Também vimos que nos mapas, né, nós temos algumas legendas que nos ajudam a identificar e entender melhor o assunto do que está sendo tratado no mapa. Vimos alguns mapas, igual esse que a professora Fred trouxe, que é o mapa do Brasil e vegetação, e a gente conversou sobre o que é um atlas, e eu mostrei, né, para vocês na ocasião o meu primeiro atlas. Além da gente também conversar e ver um pouquinho sobre a história da Júlia. Lembraram de tudo isso, crianças? Então agora nós vamos entrar no assunto da sexta aula. Aula 6, nós vamos conversar sobre ler e entender mapas. Eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem o número da nossa aula, o nosso tema e a data de hoje. Tudo certinho aí, crianças? Então,
vamos ver aqui duas questões que eu trouxe para vocês. Vamos pensar e conversar com os familiares. Quando você pega ou vê um mapa, o que você olha primeiro? Então, eu pergunto para vocês, crianças, vocês já usaram mapa? Se vocês pegarem, né, um mapa na mão, né, um mapa reduzido aí, o que vocês vão olhar primeiro para entender o que o mapa quer nos passar? E por onde será que nós podemos começar a entender o que o mapa quer comunicar? Então, crianças, pensando nisso, vocês vão conversar aí com os seus familiares, né, que estão presentes aí na sua casa, e vão fazer a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Você e seus familiares já usaram mapa em alguma situação? Qual? Crianças, a gente pode pensar que de repente nós não usamos o mapa físico, o papel, né? Nós podemos ter usado de repente o GPS, né? Que nos mostra o mapa, né? O caminho aonde a gente quer chegar. Então vocês vão escrever aí qual é a situação que vocês usaram o mapa, tudo bem?
Tudo certinho aí, crianças? Então, observem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Então, vamos olhar todas as informações que nós temos, né, nessa imagem. E agora vamos conversar um pouquinho sobre. Vejam lá que a professora Fran destacou o título. Qual é o título desse mapa? Bacias Hidrográficas do Brasil. Além do título, eu também destaquei aqui para vocês olharem a orientação. O que significa isso, professora Fran? Nós já vamos conversar um pouquinho mais sobre. Além da orientação, nós também encontramos no mapa a escala. Outra coisa que nós podemos identificar é a fonte e a legenda, que nós já conversamos na aula passada. Então, agora eu vou trazer alguns pedacinhos para a gente conversar passo a passo desse mapa. Então, olha lá o primeiro, Bacias Hidrográficas do Brasil, que é o título. O que o título indica, né? Indica o local e o assunto do que está representado no mapa. Outro item que eu mostrei, né, para vocês é a legenda, que explica o significado dos símbolos que aparecem no mapa, né? No caso, aqui nós temos as cores, né? A simbologia através das cores. Outro item, né, outro elemento do mapa é a rosa dos ventos, que indica as direções cardeais utilizadas para fazer a localização correta dos elementos. Crianças, vale lembrar que em alguns mapas nós não temos a rosa dos ventos, mas nós temos um ícone com o N, apontando o N, que vai representar aí, né, a nossa orientação. Outra coisa que nós vimos é a fonte, que indica onde o mapa foi publicado, né? Dependendo da fonte, a gente consegue ter informações de como data, em que o mapa foi construído e aonde nós podemos encontrar. Nesse caso, ali nós temos, né, os dados da onde foi retirado e quem elaborou esse mapa. Nós também vimos que no mapa nós temos a escala, que indica quantas vezes nós reduzimos o espaço real para que ele seja representado no papel, na tela do celular ou no computador. Crianças, não tem como nós reproduzirmos, né, um mapa no seu tamanho real, não ia caber. Pensa lá, como que eu ia colocar, né, a cidade de Curitiba, por exemplo, num papel sem que eu reduzisse? Então, a escala, ela serve para isso, para a gente, quantas vezes nós reduzimos aquele espaço para que ele seja representado aí no papel. Tá? Em outra aula, nós vamos conversar um pouco mais sobre a escala. Mas agora eu vou convidar vocês a observar um outro mapa. Então, crianças, observem aqui esse mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Nós, hoje, em nossa aula, nós estamos conversando sobre os elementos que compõem o mapa. Então, vamos tentar identificar nesse mapa quais são os elementos que nós vimos até agora. Então, lembrem que o primeiro que eu mostrei para vocês é o título. Mas, professora Fran, aonde está o título desse mapa? Então, observem aqui, biomas do Brasil. Esse é o título. Outro elemento que a gente conversou, crianças, e vimos, né, nos nossos slides, é a legenda. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa legenda. Olha só, todo esse pedaço aqui é a nossa legenda, que está representado as cores, né, as cores dos biomas do Brasil. Tudo bem, crianças? E agora, aonde está a nossa fonte? Olha lá, esse mapa, ele foi retirado do IBGE 2012.
certo? E nós temos aqui a nossa escala, todo esse pedacinho aqui é a escala. Quantas vezes eu reduzi o Brasil, né? Esse mapa aqui é do Brasil. Quantas vezes eu reduzi o Brasil para que ele coubesse nesse espaço aqui, nesse tamanho aqui? Crianças, repare que está faltando um elemento nesse mapa. Qual elemento será que está faltando? Está faltando o elemento de orientação, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer a representação aqui, né, com o desenho do ícone e um N, né? É um triângulo. Desenhar aqui um pouquinho maior para que vocês possam visualizar e o E. Mas poderia ter a rosa dos ventos para nos ajudar, né, a entender melhor esse mapa. Tudo bem, crianças? Então, sempre que vocês olharem o mapa, que vocês pegarem o mapa, vocês pensem e olhem, observem se tem todos os elementos, né, que nós precisamos para que possamos entender, né, o que o mapa quer nos transmitir. Tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula, crianças, vamos brincar de caça-palavras? Então, para isso, né, nós vamos ler as dicas de cada frase para encontrarmos os elementos dos mapas. Então, prestem atenção, crianças, o que vocês vão fazer. Eu vou falando as dicas, vocês vão anotando aí no caderno de vocês, né, em forma de lista, um embaixo do outro, e depois, no caça-palavras, a gente vai tentar localizar essas palavras e conferir, né, se as dicas ajudaram a vocês a saberem qual palavra é, tá? Então, olha lá a nossa primeira dica. Revela o assunto do mapa. O que será que a professora Fran disse para vocês, né? Ou qual elemento do mapa revela o assunto do mapa? Conseguiram anotar aí? Podemos ir para a segunda dica? Então, olhem lá a nossa segunda dica. Mostra a origem dos dados apresentados e a data a que se referem. Tá fácil essa, hein, crianças? Posso ir para a terceira dica? Então, olha lá a nossa terceira dica. Mostra a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um ícone que indica o norte. Também está fácil, hein, crianças? Agora, a nossa quarta dica é: informa a relação entre o tamanho do espaço real e a redução feita para representá-los. Crianças, eu até falei para vocês que nós vamos conversar em outra aula um pouco mais sobre isso, né? Então, vamos para a nossa quinta dica. Mostra o significado dos símbolos usados, como as cores e formas, como linhas de diferentes espessuras para diferenciar, por exemplo, ruas e rodovias. Também está fácil, porque nós estamos aí conversando sobre isso, né, em 2 aulas. E agora, crianças, eu vou deixar um tempinho aí para vocês tentarem encontrar as palavras, né, que a professora Fran deu as dicas aí para ver se vocês encontram todas elas. São 5 palavras. Tempinho para vocês localizarem.
Então, crianças, tudo certinho? Conseguiram localizar as palavras? Então, olhem para ver se vocês acertaram. Então, a dica era: revela o assunto do mapa. Qual será que é a palavra, né? Então, o título revela o assunto do mapa. Se você colocou aí título, parabéns! E a nossa segunda dica era: mostra a origem dos dados apresentados. Qual palavra será que significa, né, que dá esse significado? É a fonte. A fonte que nos revela, né, nos mostra a origem dos dados apresentados. A nossa terceira dica era a seguinte: mostra a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um ícone, né, com a letra N. Qual era a palavra, crianças? Se vocês colocaram orientação, estão de parabéns. A nossa quarta dica informa a relação entre o tamanho do espaço real e a redução feita para representá-la. E agora, crianças? Se vocês anotaram escala, estão de parabéns. E a última dica é: mostra o significado dos símbolos usados como cores, formas, linhas e etc. Que será que era? A legenda. Tudo certinho aí, crianças? Tudo anotado? Então, vamos continuar a nossa aula conversando, né, sobre uma história. Olha lá a história que eu trouxe para vocês. As Aventuras na Terra do Nunca. Então, prestem bastante atenção nos nossos próximos slides. Olha lá. Peter Pan é um garoto que mora na Terra do Nunca, um lugar fantástico, com a fada Sininho e os meninos perdidos. Certa noite, ele voou com o Sininho até a casa dos irmãos João, Miguel e Wendy e os convenceu a viajar com ele para a Terra do Nunca. Foram voando graças ao pó de pirlim-pim-pim de Sininho. Quando chegaram, avistaram a aldeia Picanini, a casa dos meninos perdidos, a enseada do Capitão Gancho, a ilha do Crocodilo e vários outros lugares. Na Terra do Nunca, as crianças brincavam muito, mas havia piratas que queriam atrapalhar as brincadeiras e prender Peter Pan. O pior deles era o Capitão Gancho. Com a ajuda dos amigos, Peter Pan lutou contra os piratas e conseguiu vencê-los. Depois, levou 3 irmãos de volta para casa. Eles nunca se esqueceram de Peter Pan e de tudo que viveram na Terra do Nunca. Assim como os lugares conhecidos, os imaginários também podem ser representados por meio de desenhos e mapas. Olhem o mapa da Terra do Nunca que a professora Fran trouxe para vocês. Observem, né, todas as composições. Então, a gente tem o título, nós não temos uma legenda aqui, né, porque é um mapa de desenho imaginário, né, nós imaginamos. Então, vejam ali os elementos, o que a gente tem, né, os lugares. Conseguiram achar a aldeia Picanini? E a casa dos meninos perdidos? A ilha do Crocodilo, o rochedo da sereia, o bosque selvagem. Conseguiram localizar tudo isso, crianças? Então, agora nós vamos para a nossa atividade de número 2. Então, crianças, vamos ver do que se trata a atividade 2. Olha lá. Descreva a Terra do Nunca localizando os seguintes lugares: a aldeia Picanini, a casa dos meninos perdidos, enseada do Capitão Gancho e ilha do Crocodilo. Então, nessa atividade, crianças, vocês não vão desenhar, vocês vão escrever qual é a localização de cada
né, de cada item que a professora Fran colocou ali para vocês, tá? Eu vou deixar um tempinho essa tela e vou deixar a tela do mapa. Se vocês observarem o mapa, a gente tem algumas coordenadas que vocês podem utilizar. Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem a atividade 2. E aí, quando eu for colocar a tela do mapa, eu explico para vocês melhor como vocês podem fazer. Então, tempinho para vocês copiarem.
Tudo certinho aí, crianças? Copiaram? Então, observem o mapa. Olhem lá. Observem que nós temos algumas letras e alguns números, né? Letra A, B e C, número 1, 2 e 3. Então, vamos dar uma olhadinha ali, a casa dos meninos. Qual é a coordenada que eu encontro a casa dos meninos, né? Se eu falar para vocês no B2, né? Vocês conseguiram encontrar a casa dos meninos? Então, essa é uma dica que eu dou que vocês podem estar utilizando para fazer essa atividade. Mas se vocês quiserem descrever assim, a aldeia Picanini fica acima da casa dos meninos perdidos. Vocês também podem fazer isso, tá? Então, boa atividade para vocês!
Tudo certinho aí, crianças, com a atividade 2. Então, estamos chegando ao final de mais uma aula. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos na aula hoje? Olhem lá. Hoje nós aprendemos a ler e entender um mapa. Então, a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.